Hoje é a estreia, né, da camisa nova, lindíssima camisa que representa muito, né, o título de 1923 do Vasco do Campeonato Carioca, um título que mudou a história do clube, do futebol brasileiro, do futebol carioca, né, de um time que sempre foi resistência e deu sorte, né, para o torcedor que se apega a isso, de fato deu sorte, mas acho que o que explica mais essa vitória gigantesca do Vasco contra um adversário mais estruturado, contra um trabalho de mais tempo do Fernando Diniz, um adversário que está brigando pelo título da Libertadores, é o impacto do trabalho do Ramon Dias. Ele transformou a equipe. Hoje é um time muito mais organizado, hoje é um time competitivo que hoje mostrou força mental para buscar o resultado, mesmo nas adversidades. E também ganhou... Duas vezes tomou um empate? Tomou o empate 2 vezes e que também ganhou peças importantes na janela do meio do ano, né? Jogadores que qualificaram bastante essa equipe. O Verratti, impressionante, né? Como ele participa, como ganha todas pelo alto, são 6 partidas e 4 gols. O Paulinho Paula, de novo, tomando conta do meio campo, para mim o melhor jogador do Vasco, né? Desde que ele estreou com a camisa do Vasco. Então, assim, o que explica mais é a transformação do trabalho do competente Ramon Dias. É difícil, né, Renato, até dizer quem que tá somando mais ao Vasco, se é o Paulinho ou o Verratti. Olha, boa noite, boa amigos. Noite. Raul, Fernandinho, Fã de Esporte está com a gente. Cara, eu ainda fico com o Paulinho ainda. Acho que ele é um cara que dá uma dinâmica tanto defensiva como ofensiva. E assim, chama muita atenção a questão da mobilização, né? Como é um time mobilizado, como é um time que joga, e hoje jogou numa intensidade muito forte. E aí cai muito no que a gente vem falando semana a semana aqui nos nossos Sport Centers da vida. 3 pontos, velho. Vou te dizer mais, o primeiro tempo do Vasco hoje foi muito bom. O segundo, olhando para a organização, eu já não achei que foi bom. O Vasco não ganhou os jogos onde ele foi mais organizado. Mas é outra coisa que a gente tem falado. Nesse momento, é importante você olhar para desempenho, é importante, porque é o que vai te dar um norte para onde o time está indo. Mas nesta altura do campeonato, literalmente, você tem que pontuar, não tem como. E foi um Vasco que aproveitou as oportunidades, é um Vasco que pressiona... Até abrir o placar, era o Fluminense que tinha as melhores oportunidades, né? Sim, mas era um jogo meio encaixado. O que eu gostei muito do Vasco é que o Vasco, principalmente no primeiro tempo, a gente muito imaginava que, a posse vai ser do Fluminense, Não, o Vasco, quando teve a bola, tentou jogar também. Obviamente que com um trabalho de tanto tempo do Diniz... É difícil, né? Sendo o Diniz, você não vai... É muito difícil um time ter mais a bola que o Fluminense, ter mais controle que o Fluminense. Mas o Vasco é um time que pressiona muito a bola, a gente vê como os jogadores estão jogando numa concentração muito grande. Aí o segundo tempo eu já acho que essa concentração já cai. Você toma um gol logo de cara... Mas a capacidade de se recuperar dentro da partida 43 segundos, né? 43 segundos. E aí você... E aquele é o pior momento do Vasco no jogo, né? Você toma, o Fluminense cresce. O Eduardo Barros, no caso, vem com umas mudanças bem interessantes no Fluminense. Traz o Marcelo pra dentro, coloca o André pra fazer a saída. O segundo gol do Fluminense é uma bola do André ali pro Guga, que é sensacional. Entra o Martinelli também. Entra o Martinelli muito bem no jogo. Enfim, foi uma bela de uma partida. Né? André e Guga brilharam nesse lance e foram muito mal no primeiro gol do Peck, né? E aquilo, teve sorte também, né? Uma coisa que o Vasco não vem tendo muito, teve sorte. E assim, a gente tem que pontuar também que o Vasco jogou longe da sua casa, mais uma vez. Por mais que esteja com a sua torcida, é um gramado diferente, para se adaptar, até o Vasco até treinou no meio da semana nesse gramado. E tem mais essa dificuldade, né? Agora, enfim, parece que se resolveu a parada. Quinta-feira, São Januário, né? Esse ponto que o Renato traz, ele é muito importante, né? O Vasco hoje, naturalmente, enfrentando uma equipe como o Fluminense do Fernando Diniz, teve menos posse de bola. Mas a gente vê um Vasco que tem sido consciente com a bola com o Ramon Dias. Mostrou isso contra o Palmeiras dentro do Allianz no primeiro tempo. Sim. Quando tinha posse de bola, tentava jogar, você via ali um trabalho, você via uma ideia, uma identidade dentro da equipe do Vasco, né? Costuma se defender ele num 4-1-4-1, né? Sai um pouco mais para um jogo ali num 4-3-3. Né? A gente vê já uma equipe organizada, estruturada, que está com personalidade, porque o Ramon, quando chega no Vasco, quase todo mundo já decretava que estava rebaixado. O contexto era muito complicado no clube, o ambiente era pesado. E com a experiência dele, ele está modificando um pouco esse ambiente, os jogadores estão passando a acreditar, e hoje foi uma prova, porque sofreu um empate em 2 oportunidades e foi buscar. O time não está desistindo. Então você tem um mental mais forte,
uma parte tática nitidamente que evoluiu muito desde a chegada do Ramon Dias e também jogadores importantes que qualificaram. E a gente já falou aqui do Verratti, a gente já falou do próprio Paulinho. As apostas dele. Sim. A gente pode exemplificar hoje na do Rossi. O Rossi desde o início e participando como assistente dos 2 primeiros gols. E eu, inclusive, farei isso no Twitter também. Eu fiquei com bem pé atrás com o Rossi. Tirei até um salve, falei, pô, o Vasco tá precisando sair dessa situação. É o Rossi que você traz. O Rossi fez um jogo, independente das assistências, muito bem nos retornos, trabalhando muito pro time. É um cara que se entrega bastante. E quando teve a bola, tomou boas decisões. Foi um bom jogo do Rossi. O Marlon começa muito bem também pelo lado esquerdo, coloca um calorzinho ali em cima do Guga, mas depois acaba caindo. Ele teve um problema no rosto, né, com a seleção. Com a seleção olímpica. E parece que isso pegou um pouco. O próprio Zé Gabriel, cara, que a torcida do Vasco não gosta, o Zé Gabriel é titular. Mas ele deu umas titubeadas, né? Ele dá, e pra mim essa é a única questão que hoje negativa do Vasco. Com o jogo rolando, você vai a jogadores. Isso é loucura. Porque isso não te traz nada de bom. Você não quer não gostar do jogador, acabou o jogo, tudo bem, o cara vai ser vaiado, vai ficar triste e vai pra casa dele. Agora, no meio do jogo, o cara já não tá legal e toma uma vaiada, aí a tendência é ele fazer coisa ruim. Você falou sobre apostas, um jogador que, quando foi contratado, foi muito contestado, e eu até questionei quando ele chegou a perder espaço com o Ramon Dias no início da passagem, mas tem tido uma sequência agora de jogos corretos, foi o Maicon. Também. O Maicon fez um jogo correto hoje, né? Em posição um pouco mais física, ele mais pelo lado direito, o Léo pela esquerda. Né? Hoje, de novo, ele fez um jogo que ele não comprometeu. Óbvio, ele ficou exposto nas jogadas de velocidade, e aí complica para ele na recuperação, principalmente quando é o John Kennedy. O John Kennedy é muito bom jogador, né? Hoje atormentou a defesa do Vasco, pecou um pouco no momento da finalização o John Kennedy, mas achei que no duelo o Maicon fez mais um jogo correto. E aí passa de novo pelo técnico, né? O cara que é experiente, mas estava desacreditado, né? O jogador consegue trazer grande impacto para o Vasco fora dos gramados. Neste vídeo você acompanhará um pouco mais sobre essa temática, por isso se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida em mais este episódio de Notícias do Vasco. O Cruz Maltino conseguiu realizar um esforço grande para estar realizando a contratação de um grande jogador para este segundo semestre do futebol brasileiro. Essa contratação foi Dimitri Payet, francês bastante conhecido por também ser um dos atletas que já frequentou a seleção da França. Ele vem agora ingressando no Vasco fazendo seus primeiros jogos. Realizou apenas uma partida de maneira oficial, mas fora dos gramados ele tem ajudado o Vasco de maneira grandiosa. Isso porque ele conseguiu impulsionar a venda de camisas e também alavancar ainda mais o número de sócios torcedores do Vasco, e teve uma crescente bastante considerável. E assim trouxe um impacto financeiro para os cofres cruz-maltinos. Na minha opinião, é para isso que as contratações de grande relevância têm um papel fundamental também no futebol brasileiro e nas equipes de maior torcida nacional. Você, torcedor vascaíno, como pensa a respeito dessa questão? Comente, se inscreva, ative as notificações e até um novo vídeo.